Hoje finalmente vamos atravessar o Tejo, o rio Tejo. E vamos para onde? Para o Alentejo. Esses nomes que tem aqui são muito lógicos, né? Então você tem o Ribatejo, é acima do Tejo. Alentejo é além do rio Tejo. E nós vamos para essa região do Alentejo. A gente tem falado muito aqui nos nossos programas sobre o norte, sobre o Minho. Já falamos sobre o centro de Portugal. E agora a gente está indo indo em região ao sul e vamos ali pro Alentejo e vamos falar sobre Évora. Olha, Évora tem tanta informação, eu tenho uma boa memória, enfim, tem tudo organizado na cabeça. Mas, eventualmente, posso me esquecer, né? Se eu me esquecer, o Matheus vai me desculpar. Eu vou pegar uma colinha aqui no meu papel. Évora, ela tem uma história de mais de 5.000 anos. Então, ela é uma história riquíssima. A cidade, você tem diversas etapas que são muito marcantes. Então você tem lá no período neolítico, você tem, por exemplo, o Cromeleque de Almendra, que é um negócio. O que é o Cromeleque? São vários menires, né, colocados em círculo para rituais religiosos, né? Que é um negócio assim e que está super bem preservado. Você tem antas, que são aquelas pedras que são colocadas em pé com outra pedra em cima, que serviam como túmulo, né? Mamoas, enfim. Então você tem tanta um espaço de arqueologia na região de Évora que é muito grande, enfim, e que vale a pena você conhecer isso bem. A cidade tem uma das coisas mais bem preservadas do período romano, que é antigamente chamado de Templo de Diana. Muita gente ainda fala, eu quero visitar lá em Évora, eu quero visitar o Templo de Diana. Não é o Templo de Diana, aquilo é um templo romano dedicado ao culto do imperador Augusto. Não tem nada a ver com Diana. Essa história de que aquilo era um templo dedicado a Diana foi uma história, uma lenda que surgiu no século XVI, século XVII, enfim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquele templo famoso que tem em Évora é um templo dedicado ao culto do imperador, né? E que é uma coisa que você vale a pena visitar. Eu vou pegar minha colinha aqui, porque é tanta coisa que tem para ver, que eu sei que o Matheus vai dizer, você não tem boa memória, não sei o quê, mas enfim, ele vai me desculpar. Uma coisa que eu queria ter falado logo no início, e me lembrei agora, é sobre o brasão de Évora. O brasão de Évora, quando você olhar, né, e o Matheus está colocando aí já o brasão, você vê um cavaleiro com uma espada, a espada ensanguentada e duas cabeças, de um mouro, né, e de uma moura. Quem é o cavaleiro? Era o Geraldo Geraldes, né? Ele era um guerreiro ligado a Afonso Henriques e que vai conquistar Évora em 1166. E que ele era um sujeito que entrava e degolava todo mundo. Ele era conhecido como Geraldo Sem Pavor. A principal praça de Évora tem o nome do Geraldo. E o brasão da cidade está lá, ele no cavalo com a espada ensanguentada e com as cabeças dos mouros no chão. Quer dizer, ele era o terror, né? E ele era conhecido como Geraldo Sem Pavor. E tanto é importante que o brasão da cidade tem ali a figura dele com a cabeça dos mouros ensanguentadas, né? Ela, durante o período do Júlio César, né, que Júlio César, na guerra, eu tinha falado lá quando eu falei da pacificação dos lusitanos, lá naquele vídeo sobre Viseu, eu menciono que Júlio César, em torno do ano 60 a.C., ele pacificou definitivamente a região, né? E Évora ganha um título chamado Liberalitas Julia,
que é esse título? O Júlio César, ele estava em Roma, viveu um período de guerra civil entre Júlio César e Pompeu, são as chamadas guerras civis romanas. E Évora ficou ao lado de Júlio César, então ela ganha esse título honorífico, Liberalitas Julia. Outra coisa interessante, o Sertório, que eu falei também lá naquele vídeo quando eu falo do Viseu, né, quando eu estou falando do Viriato, Viriato foi um primeiro grande herói lusitano. Depois eu falei do Sertório. O Sertório era um general romano que vai se aliar aos lusitanos, né? Ele não era grandes coisas não, mas ele, enfim, ele tinha interesses próprios. Ele até tem um episódio em que ele mata não sei quantos lusitanos, mas num grande período da luta dele, ele era aliado dos lusitanos e as tropas dele estavam ali aquarteladas em Évora. Muito bem. O que mais tem para se ver em Évora? Pô, em Évora você tem tanta coisa. Uma das coisas mais interessantes é a igreja de São Francisco, que é em estilo manuelino, é uma igreja linda, muito bacana para se ver. E por que tem esse estilo manuelino? Porque Évora foi tão importante que tanto Dom Manuel, o Dom João II, Dom Manuel e o Dom João III, eles passavam temporadas lá. Então tem passos reais em Évora. Mais um motivo para se visitar Évora. Bom, voltando à igreja de São Francisco, você tem a capela, chamada Capela dos Ossos. O que aconteceu em Évora? Você tinha vários cemitérios espalhados. E num determinado momento era o seguinte, os franciscanos, bom, nós temos que juntar esses ossos todos num lugar para desocupar esses cemitérios. Muito bem. E fazem a Capela dos Ossos. Então tem lá uma frase: nós ossos que aqui estamos esperamos pelos vossos, né? Ou seja, a decoração toda da igreja, as paredes todas estão cobertas de caveiras, de esqueletos humanos. É uma coisa meio mórbida, mas é uma coisa que todo turista tem interesse em ver, né? Que é a Capela dos Ossos. Outra coisa muito interessante é o aqueduto da Água da Prata, mandado construir por Dom João III. A Universidade de Évora, né, uma universidade importante, que foi mandada fazer pelo cardeal Infante Dom Henrique. Esse Infante Dom Henrique não é o Infante Dom Henrique lá, que foi duque de Viseu, o navegador. Esse é o cardeal, que inclusive vai ser rei. Quando Dom Sebastião morre, ele em 1578, na Batalha de Alcácer Quibir, ele é tio-avô do Dom Sebastião e ele fica como rei, é o rei cardeal, de 1578 a 1580, quando passa a ter o domínio espanhol. Muito bem, lá em 1550 ele funda a Universidade de Évora. Então, eu falei aqui de tanta coisa de Évora, por isso que eu tive que pegar essa cola, porque é tanta informação. Ainda tem uma coisa muito fantástica, né, e que está ligado ao descobrimento do Brasil. É o vinho Peramanca, né, que é um vinho famoso, que é um vinho produzido na região. Ele, quando Pedro Álvares Cabral viaja para o Brasil, ele traz esse vinho, né, traz o vinho Peramanca nas barricas e teria oferecido aos povos originários do Brasil um pouco do vinho Peramanca, que é um vinho bem caro, enfim, é um vinho muito apreciado, né, pelos conhecedores de vinho. Évora é um local que é muito bacana, muito interessante, com muita história para se conhecer. É um local que vale a pena. Nós vamos falar ainda mais sobre outras cidades de Portugal, né? E Évora foi essa escolhida aqui como a primeira cidade dessa região, conhecida como Alentejo. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, enfim, mande a sua mensagem. Obrigado.